Olá, ser pleno, olá, ser maravilhoso, olá, ser sábio ilimitado. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Sabedoria Ilimitada. Eu sou o Osvaldo Naombo, coach de alta performance, o homem mais completo do universo. Eu sei que você se incomoda, mas está tudo bem. Essa é a minha estima, nós vamos falar sobre ela. Para mim está tudo bem. Hoje temos um dia maravilhoso. Primeira semana do ano, uma coisa maravilhosa. Então você está aí exatamente no lugar certo para ouvir as coisas certas, com as pessoas certas, no momento certo, com o impulso certo e para fazer a mudança certa na tua vida. Olá, sou Madalena Batalha, imagem e semelhança de Deus. Seja bem-vindo e feliz ano novo. Mais uma edição do podcast Sabedoria Ilimitada. Hoje nós estamos com um tema pertinente, autoestima no feminino. Madalena, autoestima sim. Se tu tens te sentido cabisbaixa, se tu tens te sentido praticamente com vontade de agir, se tu estás em dúvida o que é autoestima, hoje trazemos duas especialistas que vão falar sobre esse tema. Tema este pertinentíssimo, que praticamente tem constituído muita dúvida na sociedade. O que é autoestima? O que é baixa autoestima? Então, hoje, essas especialistas vão aprofundar, passar uma pincelada, esclarecer. Fique aí, subscreva no nosso canal para que possas então receber as notificações. Hoje estamos com a nossa convidada extraordinária, Mara Manuel, e também Osvaldina Anciala. Fique aí. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Osvaldo. Obrigada, muito Senhoras obrigada. de luz, lindas, Feliz ano novo para vocês. Obrigada sorridentes. igualmente. Obrigada pelo convite. Oh. Nossa casa é vossa casa. Obrigada. Quer dizer que assim a gente volta mais, né? Sim, Sim. porque nós temos dito às pessoas, nós criamos o podcast, mas é mais vosso do que nosso. São vocês que trazem a sabedoria ilimitada. É vocês que fazem as coisas acontecerem. Nós estamos aqui como pivô e vocês para fazerem as luzes brilharem, acontecerem. Obrigada, Osvaldo. Já não saímos daqui. Também Obrigada, Osvaldo. Obrigada, Madalena. É um prazer estar aqui. Desde o primeiro momento em que o Osvaldo fez esse maravilhoso convite, eu disse logo, eu estarei lá. Gratidão. Então, isto é para dizer que o 2023 está a correr mesmo muito bem. Gratidão e, claro, que eu vou voltar mais vezes. Sim, de voltar. Uau, tem de voltar mais vezes, mas agora mesmo, caríssimas convidadas, lindas elas, por isso fique aí até o final, vais acompanhar. Mas agora, os nossos seguidores querem saber quem são vocês, o que realmente vocês fazem. Por favor. Bom, olha, depois de ouvir a apresentação do Osvaldo, penso duas vezes em me apresentar, porque ele é o ser mais pleno do universo. Oh. Então eu já estou aqui a pensar que ser sou eu, porque nunca pensei nisso, nessa plenitude que ele é. Pronto, então eu vou Imagem e dizer que eu semelhança sou de Deus. imagem e semelhança de Deus Deus. não Também faria sou a sua ser imagem mais falha. plena do Nossa, universo. seja Já bem-vindo ao peguei. nosso mundo. Já peguei essa, mas eu sou a Mara Manuel, mãe, esposa, trabalhadora, amiga, parceira de negócio. Eu sou life coach, ajudo mulheres a melhorarem a sua autoestima e essa é a razão de estar aqui. Falar de autoestima. Autoestima. Osvaldina, minha linda. Obrigada, Madalena. O teu sorriso é encantador. Obrigada. Osvaldina Anciala é meu nome. Eu digo sempre que eu sou filha de Deus. Eu sou mãe, eu sou casada. Eu sou CEO do projeto Luz que Brilha. O Luz que Brilha é um projeto meu que eu estou aí, brevemente vou já lançar. Onde eu acolho, interessante. o objetivo é acolher muita gente que não conseguem realmente identificar quem elas são, estão sempre, que não conseguem ter uma autoestima lá no alto e tudo muito mais. Então, hoje estamos aqui para poder falar de autoestima e esse é o nosso tema. Eu digo que, Madalena, muito obrigada. O Osvaldo falou muito bem, autoestima tem que estar sempre no alto. Mas ao decorrer da nossa conversa, eu vou poder falar um pouquinho, porque muita gente diz que eu tenho sempre uma autoestima lá para baixo. Obrigada, Madalena. Boas. Muito bem. Primeiro, o sorriso contagia. E muito. Realmente. E vocês têm um sorriso de luz. Obrigada. Isso facilita a autoestima.
Porque é disso que nós vamos precisar começar a falar. Exatamente. O que é exatamente isso, autoestima? Onde começa? Quais são as necessidades de ter uma autoestima? Não vamos falar só no feminino, vamos falar de maneira geral. Exato. Certo? Boas. Quem começa? Tá aí a bola. Especialista, vai lá. Bom, olha, assim, de uma forma muito simplificada, a autoestima é a crença que um indivíduo tem de si mesmo. Ou é a opinião que alguém tem de si mesmo. Então, isto é autoestima. E essa opinião, quando ela é positiva, nós chamamos de autoestima positiva ou autoestima elevada. Mas quando essa crença, esse acreditar de si mesmo é negativo, então denomina-se baixa autoestima ou autoestima baixa. E de maneira geral é fundamental termos autoestima positiva, porque ela nos ajuda em todas as áreas da vida. Como tu bem disseste, a forma como eu sorrio representa alguma coisa, comunica. Então, se eu for uma pessoa que constantemente não consigo manter um sorriso, estou sempre com a cara trancada, isso comunica alguma coisa. Isso pode ser indício de uma autoestima baixa. Então, o acreditar daquilo que eu realmente sou, tal como tu disseste, para algumas pessoas podem encarar, quem ele diz ser o ser mais pleno? Essa confiança, sem precisar ouvir de outras pessoas, que és a plenitude em pessoa, revela que existe dentro de ti uma autoestima positiva, que isso ajuda a te alcançar os objetivos da tua vida, não só a nível pessoal, como também profissional. Boas, muito bem, muito bem. Mas Rodina. Muito bom. Vindo aqui a Mara falar de autoestima, realmente tudo isso acontece quando realmente você se conhece quem tu és. Eu hoje consigo entender que antes de entrar nesse mundo do desenvolvimento pessoal, eu sempre dizia, por mais problema que eu tenho sempre a minha autoestima lá no alto. Por mais problema que eu tenho autoestima lá no alto. Mas hoje eu posso dizer que aquilo não era autoestima. Quando eu estive em situações muito difíceis da minha vida, todas aquelas crenças que eu carreguei da minha infância, tudo aquilo que eu vi nos meus pais, brigas, conflitos na hora de interagir com os filhos, aquelas dificuldades que eu passei financeira, questões de fome e tudo muito mais. O que aconteceu comigo? Rejeição, crítica no meio dos colegas, amigos. Então eu fui criando um orgulho dentro de mim. Mas que orgulho é esse? Não é orgulho dizer que eu sou a melhor amigo, a melhor filha, tudo muito mais. Mas era para que as pessoas não tocassem mais nas minhas feridas. Então eu me enchi de orgulho que se o Osvaldo chegasse e dizia, Osvaldina, você não consegue fazer isso. Eu dizia, eu consigo. Quem é você, Osvaldo? Só para que o Osvaldo não desvendasse as minhas feridas. Então eu estava toda poderosa, não tenho uma autoestima lá no alto. E hoje eu consigo entender que aquilo não era autoestima. Mas quando eu comecei a trabalhar na reprogramação dessas crenças hereditárias, que o facto dos meus pais serem o que eles foram, eu, Osvaldina Ciela, não tinha o porquê ser aquilo. Isso é repetição de padrão. Eu levei muito isso até a minha fase adulta. Se o meu pai era, por exemplo, um pai muito agressivo com os filhos, eu levei isso para o meu casamento, eu levei isso para os meus filhos. E aquilo foi destruindo cada vez mais a minha pessoa, dos meus filhos, do meu esposo. Mas quando eu comecei a reprogramar tudo isso, eu fui buscar autoajuda, eu comecei a eliminar tudo isso, que eu não poderia levar isso mais além. E daí a primeira coisa que eu fui trabalhar, Osvaldo, eu trabalhei muito a minha identidade. Porque quando você trabalha a tua identidade, você começa a ter aquilo de dizer, se eu sou Osvaldina Ciala, eu sou a imagem e semelhança de Deus, e por que eu não estou a viver a plenitude? E acredita, Osvaldo, hoje eu posso dizer que eu tenho uma autoestima muito alta, porque eu sei quem eu sou. Eu me amo todos os dias que eu olho para o espelho, eu não preciso esperar que o Osvaldo diga, Osvaldina, tu estás linda. Eu sei que eu estou bonita. Agora, se o Osvaldo vai dizer que estou ou não, esse é o problema do Osvaldo, não é o meu. Porque quando eu tenho confiança na minha autoestima, eu sei que antes de sair de casa eu tratei o cabelo, eu tratei do meu make-up, eu fiz a combinação da minha roupa. Então pode chegar alguém aí e dizer que tu não estás bonita. É ele, eu respeito. Cada um é livre de dar a sua opinião. Mas quando tu tens uma identidade muito forte, você não aceita que alguém venha e destrua aquilo que você acredita.
Então, a autoestima, eu acredito que tem muita gente que diz, não, a minha autoestima está sempre lá no alto. Mas eu ainda digo que muitos é aquilo, também estão a passar aquilo que eu já passei, o orgulho. O orgulho te põe cega. O orgulho não deixa você enxergar aquilo de melhor que já está ao teu redor. Mas quando você tirar esse orgulho e você reprogramar realmente a tua real identidade e buscar espiritualidade acima de tudo, aí sim, Osvaldo. Por isso, autoestima é uma coisa que eu digo que devemos valorizar. A Oswaldina disse algo pertinentíssimo. Ela disse que teve que trabalhar a identidade dela. E ela disse também que ela prepara-se, independentemente de terceiros dizerem que ela está bem ou mal, isso não influencia. Não influencia negativo ou positivamente, porque ela sabe quem é, ela conhece e ela sabe o seu estado emocional. Mara, é possível uma pessoa que não se conhece ter autoestima? Bom, possível sim. Como eu disse, a pessoa pode ter uma autoestima, mas no caso baixa, que é uma autoestima, eu não diria negativa, mas é uma autoestima que não te ajuda a ser ou a encontrar a plenitude que existe dentro de si. Porque primeiro precisas entender quem tu és. Se eu não entendo quem eu sou, eu não consigo agir em conformidade daquilo que eu sou. Então, eu acabo por ter certas disfunções na minha vida. Por isso, é importante que a pessoa saiba exatamente quem ela é. E sabendo quem ela é, não só os pontos positivos, porque muita gente firma-se no assunto autoestima como, pronto, eu sou a pessoa mais plena, eu tenho, todo o exemplo do Osvaldo, não provocando ele, mas está sempre a falar daquilo que são as suas positividades, mas não consegue lidar com aquilo que são os pontos fracos. E uma autoestima positiva tem essas duas vertentes. Eu consigo identificar quais são os meus pontos fortes. Eu também tenho consciência daquilo que são os meus pontos fracos. Para quê? Para que eu possa trabalhá-los, não é? A ponto desses pontos fracos não fazerem de mim uma pessoa mal, não fazerem de mim uma pessoa que não consegue alcançar os seus objetivos de vida. Então, o autoconhecimento é importante. Eu preciso entender quem eu sou. E essa é das coisas mais difíceis, porque o autoconhecimento não é só sobre o que tu dizes ao teu respeito, é aquilo que realmente acontece, aquilo que as pessoas conseguem ver, porque nós não somos muito o que falamos, somos o resultado que apresentamos. Ok. Obrigado, Mara. Existe uma pirâmide, não é? Isto pode não ser uma coisa taxativa, mas eu vejo as coisas assim, que é a identidade, a autoimagem e a autoestima. Exato. Que relação existe entre a identidade, a autoimagem para a autoestima? Já que pegamos um dos pontos, vamos falar também dos outros dois, não é? Que relação existe, não é, para a pessoa ter uma autoestima alta, não é? Ou que relações fazem com que a pessoa tenha uma baixa autoestima que venha por conta da autoimagem ou da autoidentidade? Osvaldo, eu vou falar um pouco sobre, porque nós começamos na nossa identidade. A identidade para mim é o ponto de partida. Se tu tiveres uma identidade distorcida, tu nem vais conseguir ver essa imagem linda que tu tens. Não consegues. Se a tua identidade te vê totalmente distorcida, tu não fazes nada. E isso aconteceu comigo, Osvaldo. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a me transformar nessa Oswaldina Anciala que está aqui hoje, desde 2017. Quando eu fui buscar ajuda, porque eu queria ser uma outra pessoa. Eu estava cansada de praticamente viver para outras pessoas. Fazer para outras pessoas para não poder receber mais um não, para não poder ser criticada. E o que estava acontecendo, Osvaldo? Eu fazia para agradar o Osvaldo, para no final de tudo o Osvaldo não me dar um não. Eu fazia incansavelmente e cada vez mais eu distanciava a minha identidade. Quer dizer, eu não queria saber de mim. É tipo, por exemplo, estamos aqui, o Osvaldo abre um pacote de bolacha, todos estão a comer e eu estou a esperar o resto. A minha vida era assim. Eu não queria saber se eu vou pôr um blaze bonito, se o meu make-up vai estar bonito, mas eu queria ver a Madalena linda e maravilhosa. Então, se eu não consigo me enxergar quem eu sou,
Se a minha identidade está distorcida, que imagem eu vou ver no espelho? De uma pessoa fracassada, uma derrotada, autoestima negativa. Mas quando eu parei e eu comecei a trabalhar essa identidade distorcida, eu vi que, afinal de contas, eu sou uma pessoa linda. Porque, Osvaldo, quando você não está bem, acontecia comigo, você não vai acreditar, Osvaldo. Eu ligava para o meu marido, nem que fosse 50 vezes ao dia, mesmo sem retorno. Porque eu não me amava. Porque alguém que se ama não pode ficar o dia todo a pensar só noutras pessoas. Então, em nenhum momento, quando a tua identidade está distorcida, você não vai conseguir olhar para o espelho e ver uma boa imagem. Sempre que estiveres andando na rua, vais andar com cabisbaixo. Em vez de olhar para frente, estás sempre a olhar no chão, como dizem, os porcos não olham lá no alto, estás sempre a olhar no chão. Por quê? Porque você tem vergonha que as pessoas vão debochar de ti. Você não acredita que você é capaz de fazer muito mais do que aquilo que você faz. Então isso vai te deixar cada vez mais uma pessoa com autoestima baixa. É verdade. O Osvaldo falou sobre a questão dessa pirâmide, onde nós encontramos a identidade, onde encontramos a capacidade e também o merecimento. E é um pouco que a Osvaldina está a trazer aqui. Como eu disse no início, a crença, e essa crença, essa opinião, esse acreditar quem eu sou, ele é composto por essas três vertentes. A minha identidade, a minha capacidade e o meu merecimento. Então, se ela já começa, o que é que muitas vezes acontece? Essa pirâmide, ela é invertida. Imagina uma pirâmide invertida, não consegue se sustentar. Não é? Então, o que muitas vezes acontece é que existe uma inversão de papéis e por isso muita gente acredita ser o que não é. Por quê? Porque muitas vezes, como eu disse, ela começa da identidade, como a Jordina bem disse, quem eu sou. E o que eu sou é resultado daquilo que é a minha criação. No caso, eu acredito e creio que nós acreditamos, não é? Que é Deus. Deus diz que nós somos a imagem e semelhança dele. Quando decidiu criar o universo, ele disse, façamos o homem, imagem e semelhança e ele nossa. nunca faria a sua imagem falha. Ele, noutras criações, ele disse, haja isso, haja luz, e houve, haja terra, haja animais. Mas quando ele se referia ao ser humano, ele disse, façamos a imagem e semelhança nossa. Então, mais uma vez, eu volto a dizer que somos seres plenos, porque somos criados por alguém pleno. Então, eu preciso ter essa confirmação de quem realmente eu sou, é o que a Osvaldina disse. Quando eu tenho essa confirmação da minha fonte de criação, de quem eu realmente sou, eu vou fazer coisas que vão validar aquilo que eu sou. E por consequência, eu terei aquilo, né? Eu farei aquilo que eu sou, né? E terei aquilo que nós chamamos a crença de merecimento em função daquilo que eu sou, daquilo que eu faço. Só que muitas das vezes há essa inversão de papéis, é o que a Jordina trouxe. Então, se eu não tenho essa confirmação exata do que é que eu sou, eu estou mais propensa a doar-se demais para os outros, a esperar um resultado positivo vindo do outro. E quando não chega, como ela já não se sente bem, então chega aquela crença, eu não tenho valor. As atitudes dela vão ser baseadas naquilo que ela acredita que é. E o merecimento dela também. Por isso é que muitas vezes, como a Jordina trouxe, ela acabava sempre a se colocar na pior das posições. Masoquista. Na pior da situação. Por quê? Porque é aquilo que ela acredita que é. Então, se eu acredito que eu não tenho valor, se eu acredito que eu não posso ter um bom relacionamento, se eu acredito que eu sou dependente de todo mundo, eu preciso fazer coisas que me tragam essa confirmação. Eu preciso, e muitas vezes, eu quero também aqui salientar, que as pessoas às vezes confundem. Eu estou bem vestida, a Osvaldina está bem vestida, tem autoestima positiva. Só que muitas vezes isso pode ser reflexo de algo que também não está bem em mim. Então eu preciso constantemente me sentir tal, eu preciso toda hora dizer eu sou boa, eu sou aquilo, porque eu não tenho certeza daquilo que eu sou. Então eu preciso fazer alguma coisa que tapa esse buraco, que tapa essa insegurança. E muitas vezes eu vou fazer isso através da roupa. Porque dali virá uma confirmação, olha, estás linda,
olha, gostei de te ver, olha, gostei do teu penteado. E isso vai alimentar essa falta que existe dentro de nós. Boas. Deixa eu ver uma coisa. Oswaldina trouxe um conceito de que o fator de se autoconhecer facilitou muito o processo, porque disse uma coisa muito bonita, que o ponto inicial é a identidade, certo? Exato. Como a autoimagem influencia no autoestima? Bom, Pode falar. a autoimagem... Olha, deixa só, aqui não há passa para bola não. Quer falar, corta, liga, aqui Tranquilo. isso é nossa praça, ok? Estamos aqui à vontade. É Tranquilo. vosso programa Vosso também. programa, tá? Obrigada. Viu alguma Tá. coisa, Pode corta, intervir, pode entra, intervir, só não sim. entra, só não vamos também ser inconvenientes, Sim, né? Exato. Só. Sim. Então, a autoimagem é o reflexo daquilo que eu acredito que sou. Não é? É como se eu estivesse num espelho, olhasse o que é que eu estou a ver. O reflexo, seu. Só que esse reflexo é em função daquilo que eu acredito que eu sou, Claro. da autoestima. Então, a minha autoimagem, ela só vai ser positiva se eu também tenho uma ideia positiva de mim mesma. Já ouviram aquelas situações de pessoas que são muito magras, mas elas olham-se para o espelho e veem-se gorda e começam a desenvolver uma anorexia, não comem. Anorexia, bulimia. Porque elas olham para si, eu não consigo. Sabe? As pessoas dizem, mas tu és linda. Mas eu não me vejo linda. Eu também já tive essa situação. Acho que boa parte das pessoas já passaram por isso, principalmente Olha, as mulheres. a Mara falou aqui tocou aqui num ponto muito importante. E eu digo o seguinte, Oswaldo e Madalena, tudo que eu falo, tudo que eu transmito para as pessoas, eu passei por isso. Certo. Eu sempre digo que eu só dou aquilo que realmente eu vivenciei e tenho um argumento, experiência boa. Vocês acreditam, eu comecei a fazer fotos ou a postar assim desde 2017, apenas. Porque eu tinha uma imagem, que as pessoas praticamente deram-me essa imagem. Autoimagem. Eu tinha uma autoimagem que não foi os meus pais que eu digo que atribuíram a mim, mas as pessoas. E que eu era muito comparada com as minhas irmãs, diziam que eu era a mais feia de todas, das 4. E aquilo foi me roendo por muitos anos. E eu dizia, então as feias não fazem, não postam para fotos. Se anulavas. Chegava a pessoa e dizia, Oswaldina, tu és linda. Quando ela fosse embora, eu dizia, só queria contar uma historinha para me agradar. Isso por quê? Porque a vida toda eu fui comparada. Irmãos, primos, tudo muito mais. Olha, nós íamos para casa de um primo, assim que a gente entrasse, a mais bonita é a fulana, tu és a mais feia. E aquilo foi me machucando. Por isso é que eu fui crescendo, eu olhava para o espelho e eu dizia, eu sou feia. Então a feia não pode aparecer numa festa, a feia não pode postar para tudo muito mais. Isso levou um bom tempo comigo. Acreditem, em 2017 é que eu comecei a fazer puxinho e soltar mais o meu rosto. Eu usava coisas compridas, cabelo comprido, para tapar as minhas orelhas. Fechava-se aqui. Fechava tudo isso. Porque as pessoas diziam, chamavam naquele tempo tipo cabula, porque tinha a orelha, não sei como é que era. Eu disse, meu Deus, então eu cobria o meu rosto. Um belo dia eu fui para o espelho, eu fiz um puxinho muito bonito. E eu me tapei com uma camisa no serviço e fui no gabinete da minha colega. Eu disse, tia Zita, vem só aqui à casa de banho, por favor. Como é que eu fiquei de puxinho? Ela me disse, uau, estás muito linda. Ela disse, olha, eu sou uma... Reparei agora que tu nunca te vi de puxinho. E eu expliquei o porquê. Ela me disse, nunca mais faça isso. Tem pessoas que têm deficiência pior que a tua, ela até falou isso. Elas estão com uma autoestima muito alta. Elas aceitaram-se as condições que ela se encontra. Porque do momento que você rejeita algo de negativo no teu corpo, é porque você está a rejeitar Deus. Porque Ele te fez assim. Diz, meu Deus, obrigado por me dar uma orelha pequena, por exemplo. Deus, obrigado por me dar isso e aquilo. Autoaceitação. Exatamente. Se não tiver uma autoaceitação, não tem como Exatamente. autoaceitar como você se Exatamente. vê e como você acredita que você é. Exato. E tu vais sempre esperar a opinião de terceiros para te dar essa garantia. Exatamente. E dali, Oswaldo, até o dia de hoje, como vocês podem ver, eu me sinto linda e maravilhosa do jeito que eu sou. No caso da Oswaldina, foi porque ela no meio que ela estava inserida, foi comparada com as irmãs, então ela cresceu com essa crença que influenciou negativamente. Para aquelas pessoas que não passam por isso, quais são os fatores que fazem com que essas pessoas tenham uma autoestima baixa? Olha, Madalena, há N fatores.
Há pessoas que têm autoestima baixa, porque ao decorrer não só na infância, mesmo na fase adulta, foram abusadas sexualmente. Há pessoas que foram abandonadas pelos pais. Há pessoas que passaram a vida toda em casa com os pais, mas foi como é que eu posso dizer? Tiveram maltrato, foram maltratados pelos próprios pais. E nós, os pais africanos, vou dizer de nós, os pais africanos, tem muito aquela linguagem, comparação entre irmãos. O Osvaldo é mais inteligente que a Madalena. O Osvaldo é o filho perfeito. O Osvaldo é o meu filho que um dia, quando eu morrer, vai ficar com todo o patrimônio. Como é que você fica? Levando essa comunicação negativa a vida toda. Você que foi abusada sexualmente, veio um homem de bom caráter, quiser ficar contigo, Madalena, e te vem de novo aquelas lembranças do passado. Você está imaginando que não, eu estou passando na rua, todo mundo já sabe que eu fui abusada sexualmente e que ninguém quer mais ter um contato comigo. Você que passou a vida toda a ser comparada com as irmãs, que você é a mais feia. Você vai num ambiente em que você vê... vocês não vão acreditar. Eu olhava muito outras mulheres, que o próprio veio e dizia, mas será que eu sou lésbica? Uau. Eu cheguei a me interrogar. Se comparava. Eu comparava o corpo de outras mulheres. Por que eu não tenho um corpo igual ao da Madalena? Por que eu não tenho um corpo igual a Mara? Por que eu não tenho uma orelha bonita como a da Mara? Por que eu não tenho isso? Osvaldo, eu me comparava com outras pessoas. Eu me comparava muito. Influenciava negativamente. Há muita facilidade, por exemplo, em as pessoas que não têm autoestima, autoimagem, não se autoaceitam, serem influenciadas de maneira não positiva, porque a falta de autoaceitação, você vai ter que estar a se negar a si e aceitar a uma segunda pessoa. Exatamente, assim mesmo. Então, automaticamente, você deixa de viver a tua vida e começa a viver a vida de uma pessoa. Era isso. Vamos pegar esta fala para falarmos do auto-amor. Exato. Que consequências há na falta de auto-amor para a autoestima? Olha, na falta do auto-amor, praticamente destruiu a minha vida matrimonial. Por quê? Osvaldo, a minha história é um bocadinho complicada. E eu digo o seguinte, eu não desejo para ninguém ter aquela vida que eu tive na minha infância. Osvaldo pode não querer acreditar, mas eu com essa idade me lembro muito bem da minha infância. Eu nunca tive a oportunidade de ouvir um "eu te amo" dos meus progenitores. Eu nunca tive a oportunidade de sentir um abraço, aquele abraço que você diz, ai, papá está me a apertar, ai, papá está me a apertar. E então eu não levei isso para os meus filhos. Eu estava naquele, se eu não recebi amor, eu não tenho amor para dar. Você não tem como dar. Não tem como dar. A gente só dá o que você recebe. Eu em casa, eu brigava com os meus filhos. Brigar como? Eu não entendia a linguagem dos meus filhos. Para mim, tudo que os meus filhos falassem era uma questão de estresse para mim. Com meu esposo já não se fala. Basta ele não falar comigo, eu quero falar, ele não quer falar, para mim já é falta de amor. Porque eu sentia que se tu não me prestas atenção, tu não estás a me dar amor. E com a falta de amor que eu já trazia da minha infância, então aquilo fazia uma salada russa. Eu estava a destruir cada vez mais a minha vida a dois e com os meus filhos. Chegava um momento em minha casa, Osvaldo, que os meus filhos preferiam ficar mais com o pai. Porque sabiam, não estando com a mamã só grita, a mamã não tem paciência. Porque eu não sabia realmente o que era aquilo, dar amor. Então aquilo destruiu muito. É verdade. Pois, porque assim, o que é o amor? Quando nós falamos de amor, a Bíblia diz assim, ama o teu próximo como tu te amas. Mesmo. Então, há uma condição para eu amar ao próximo. Eu preciso antes me amar. E quem ama respeita, quem ama perdoa, quem ama algumas vezes tolera, mas também põe limites. E se tu não fazes isso primeiro contigo, como é que vais dar um amor genuíno aos outros? Ou podes, porque aqui há dois extremos, não é? Ou tu podes ficar nessa carência porque tu não te amas, então podes querer dar demais aos outros porque precisas receber isso, ou simplesmente, então, como aconteceu com a Osvaldina, não dá nada, porque eu não tenho nada, então não tenho o que dar. E quando se fala de amor, eu gosto muito da reflexão que se faz
de quando nós vamos para o voo e dizem, olha, se acontecer alguma coisa, coloca a máscara em ti para depois você conseguir. E ali não há filho, não há esposo, não há nada. Tens que colocar primeiro em ti para conseguires ajudar o outro que está ao teu lado. Então o amor é isso. Se eu não me amo, não é genuíno o amor que eu sinto pelo outro. Muitas pessoas podem se escandalizar com essa fala, mas essa é a verdade. A gente só dá o que A Mara falou do voo e eu, quando vou às minhas palestras, eu tenho uma brincadeirazinha que eu faço. Não é, na realidade, não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Eu digo o seguinte, depois de dar aquele, sejam todos bem-vindos, é uma honra e tudo muito mais. Eu digo, quem se ama? Eu me amo, todos se amam. Eu digo, agora está tudo bem. Isso também pode servir para aqui, mas não é preciso responder. Pensa em 3 pessoas. Eu dou tempo para eles pensarem em 3 pessoas. Depois eu pergunto, Osvaldo, tu pensaste em quem? Ele diz, eu pensei na minha mãe, no meu pai e no meu irmão. Eu pensei no meu marido, eu lhe pergunto, e tu? Se tu te amas, como é que você pensou primeiro na tua mãe, no teu pai, no teu filho, e não te pensaste em primeiro lugar a ti? Engraçado. Esse erro que muitas das vezes nós cometemos. Eu me amo, eu dou a minha vida por tudo muito bem. E por que primeiro pensaste neles e não a ti? Se você é o ponto de partida. Uau. E podemos também fazer a conexão, visto que falou-se muito bem, que a autoestima não é só nós estamos bem apresentados, nós sabemos o que temos, mas também podemos dominar ou identificar nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. Podemos fazer essa conexão da autoestima com a alta performance, visto que a alta performance é nós estamos bem em todos os pontos da nossa vida. Sim. Podemos fazer a conexão? Sim, então, é como tu bem disseste, o que é alta performance? É aquele resultado acima da média. Correto. Não é? Aquele resultado que eu estou acima da média. E se eu não tenho uma autoestima positiva, então essa alta performance também é um auto-engano. Por quê? Porque há muita gente que quer fazer acima da média, quer ter resultados extraordinários, mas a troca de se machucar. Eu preciso ser treinadora, a melhor treinadora em 2025 ou 2023. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar noites e noites, eu tenho que ler, eu tenho que fazer... Não é ecológico. Então, te desgastas em nome da auto-performance. E quando des conta, tu estás a acabar por derrubar aquilo que é precioso, que é o teu corpo, a tua mentalidade, a tua sanidade em si, a tua saúde. Porque onde tem excesso, tem carência. Tem falta. Então, quando as pessoas dizem, eu sou uma pessoa, eu sou auto-performance, eu tenho auto-performance. Calma aí. Isso não quer dizer que tu vais ter que passar daquilo que é o normal, vais ter que te machucar para conseguir, vais ter que passar por cima de todos. Há uma falta ali. Provavelmente pode-se dar o caso de serem pessoas que na infância, né, só fugindo um pouquinho, como a Evalina disse, que existem, assim, a autoestima ela começa mesmo lá na infância, mas ela também, na infância, desde o ventre, vai até os 8 anos, mas depois tem a parte externa, que são os ambientes que nós vamos frequentando. Às vezes, nesse processo, lá, ou seja, da infância ou dos ambientes, para pessoas que são muito exigentes para si, foram pessoas que foram muito cobradas. Às vezes o pai chega e diz, o filho diz, olha, gostei, o filho diz, olha, pai, teve um 7 na prova. 7 por quê? Tem que ser 10. Devias ter tirado um 10. Devias ter tirado um 10. Às vezes o filho chega e diz, olha, fiz isso. E o pai diz, não fizeste mais do que a tua obrigação. Então, esse tipo de situações repetidamente formam o nosso cérebro. Então, eu preciso estar sempre a fazer para ser excelente. E lá chega eu, adulta que sou, eu estou sempre nessa busca da melhor versão de mim, de ser a mais competente em todas as áreas da minha vida. Mas isso pode ser uma forma de eu camuflar um fracasso que existe dentro de mim, uma debilidade que foi lá gerida. Pode ser na infância ou pode ser dentro dos relacionamentos. Há pessoas que desenvolvem uma baixa autoestima no relacionamento. Alguém que... como a Valina diz, às vezes cobra, gostaria, se fosses como a fulana, se fosses o marido, vai falando palavras ofensivas, vai maltratando. Então, essa pessoa até cresceu bem, mas agora está num ambiente tóxico e aquilo vai fazendo com que ela diminua-se ou com que ela faça exageradamente as coisas. Para quê? Para alinhar-se ao parceiro, para ser aceita. Então, a baixa autoestima ela acontece
em qualquer ambiente, em qualquer situação. E às vezes, quando nós não percebermos isso, também acabamos por não performar. Vou pegar a tua fala, vou passar já a palavra a Oswaldina. Vou pegar a tua fala quando tu disseste em ambientes tóxicos. Sabemos que você com autoestima, tu estás no austral, tu estás... Então, as pessoas que têm baixa autoestima, isso afeta o emocional destas pessoas? Afeta totalmente. Consideravelmente, porque tudo acontece na mente. Essa crença vem da mente, esse acreditar vem da minha mente. Então, às vezes, como nós falamos, identidade, capacidade e merecimento. Correto. Eu posso olhar para a Madalena e dizer, Madalena profissionalmente, sim senhora, faz muito, trabalha muito, ela está sempre a afirmar, mas pode ter uma crença de não merecimento que nunca, ela faz tanto, não é? Porque ela, mas quando vem o reconhecimento disso, ela não consegue aceitar. Certo. Mas aquilo é uma situação mental. Ainda bem que a Madalena tocou num ponto. Oswaldina, segura aí para mim. Tá? Boa. Certo. Boa. A conversa está muito boa. Muito e boa. É muita coisa a suscitar, porque nós temos que falar para a audiência, não, porque temos que trazer o que nós sabemos e alinharmos, ajudarmos a audiência. Exatamente. Olha, eu olho para a visão, a sinestesia e a audição, não é? Eu vejo que a audição é a tua identidade, porque a maneira como você se define, como você vai se autodefinir e você vai ouvir isso de si várias vezes. A autoimagem, como você se vê, não é? E a sinestesia é como você aceita as emoções, os sentimentos, correlaciona em direito e coisas assim de gênero. Então, dá para alinharmos a sinestesia à autoestima. Certo. Então, se dá para ligar a sinestesia à autoestima, a autoestima é mais emocional do que só imagem, só pensamento, é mais emocional. É realmente mais emocional, porque é o que eu disse. Algumas pessoas que estão sempre bem, aparentemente, não, você olha, não, fulano está sempre em alta. Pode ser que esse sempre em alta é uma forma de mostrar isso, acho que ela está bem. Mas... Sim, há uma debilidade emocional ali, pode haver uma debilidade emocional. Está sempre, não, eu sou o melhor, eu sou... Pode ser, por exemplo, um caso meu, hoje eu digo que me visto menos do que quando eu não tinha conhecimento de qual era a minha verdadeira identidade. Na época em que eu fiz faculdade, eu me vangloriava em ser chamada uau, olha, a jovem que veste, olha. E eu fazia aquilo de propósito, porque aquilo alimentava o meu ego. Porque eu também, assim como a Oswaldina, tive uma infância onde eu via coisas que não eram muito positivas e eu peguei aquilo. E aqui eu quero fazer um parênteses. Por que é preciso, como pais, nós termos atenção a essa situação? Porque a autoestima começa lá desde a infância, até mesmo da barriga. O que vais falando para o teu filho... Porque da rejeição já tens uma autoestima. O que vais falar? Quando tu vais estar... Imagina aquela mãe que diz, eu nem queria estar grávida, eu nem queria. Olha só, está a atrapalhar a minha vida. Olha só que situação. A criança vai sentindo. Ela recebe 12 estímulos, rejeição ou aceitação. Ou aceitação, né? E ela vai transformando isso como no choro, por exemplo, uma criança. Por que é emocional? A criança de pequena é só emocional. Ela quer comer, ela chora. Ela não consegue dizer que quer comer. Então, eu ouvia isso e o que eu acreditava? Não, eu também acreditava que eu não era bonita, eu também acreditava que... Ou seja, eu tinha uma ideia muito distorcida. Então, quando eu comecei a crescer, ok, agora já sou adulta, já posso escolher o que eu quero vestir e eu vou fazer isso. Mas, no fundo, era para camuflar uma situação que existia dentro de mim, que eu não acreditava que eu era bonita. E lá eu vinha. Foi lá que eu comecei a gostar de blazers. Eu tinha, assim, na época da faculdade, eu devia ter uns 40 casacos. Eu chamava a menina dos casacos. Sai esse, entra esse, sai esse, entra esse. Mas aquilo era uma vaidade exagerada. Mas quem olhava para mim, e eu que muita gente dizia, uau, estás sempre bonita, olha, eu gosto do teu estilo, eu gosto... Para as pessoas eu estava sempre bem. Mas lá no fundo, sabia que aquilo era uma camuflação. Vou passar para ti. Existe um ponto. É mesmo para você falar. Sério. Existe um ponto. O corpo só esconde de quem não conhece. Porque o corpo fala. O corpo explica. Realmente o não verbal fala muito mais que o verbal. Você só se camufla
ou camuflua, Camuflua. whatever. Ou você só se esconde, Sim. entende? Você só se esconde de quem não entende, de quem não conhece. Exatamente. Certo? Então, esta forma das pessoas se camuflarem, de esconderem, simularem, se mascararem, mas até nem queria trazer conceitos aqui sobre a personalidade de se mascarar. Quando você se mascara, você tem que saber uma coisa, você esconde de 90, dos 10 não. Só que os 10 são as pessoas mais próximas, mais íntimas, Que estão entendes? ao teu E que lado. mais se importam consigo. Entendes? Que mais se importam consigo. A Oswaldina trouxe aqui experiência. A Oswaldina usou muitas máscaras Exatamente. para se defender, colocou muros. Eu vivi isso, ninguém mais vai me fazer passar por isso. Exatamente. Então teve que desenvolver personalidades de autodefesa para se sentir de que ninguém vai invadir o espaço que ela já... Primeiro é que o espaço não era dela. Desculpa falar diretamente. Estamos a trazer uma comunicação que as pessoas consigam se ver no instante. Porque quando você se mascara, é porque você não se autoaceita como você é. Há um versículo bíblico que está em Êxodo que diz assim: Moisés está a reclamar com Deus. Mas como é que tu vais me pedir para ir falar com o faraó se eu sou gago? Deus lhe disse: ei, Você não não fui vai eu que fiz falar. os cegos, não fui eu que fiz os mancos, não fui eu que fiz os mudos, não é? Então, logo aí eu percebi, olha, a partir desse versículo, eu disse: calma, quem está a se enganar sou eu. Exato. Porque eu devo me aceitar como eu sou. Então, quando você não se aceita, você gera as máscaras, e as máscaras você tenta não viver de maneira ativa, reativa, atacando. Quero que fales um pouquinho sobre isso. Como você atacou de maneira direta, se camuflando, não é? Como você agia de maneira irracional para as pessoas e como você conseguiu inverter isso. Ok, Oswaldo, é o seguinte, é uma questão muito fácil, porque realmente quando você vive, então fala... Experiência própria. Isso aqui, né, fui muito comparada, rejeitada e tudo muito mais. Eu não queria voltar àquele processo. Então eu fazia de tudo para não ser vista aquela Oswaldina, a rejeitada e a comparada. A primeira coisa, eu sempre gostei... Era pedir na prima, partilhar a roupa com as irmãs, mas daquele bocado eu queria fazer uma boa combinação para quando sair na rua, eu uau! Mesmo. Havia um momento, tu não vais acreditar, que eu estou aqui calçada, mas o sapato está a apertar. Mas como eu queria ir mostrar nas pessoas que eu também tenho um sapato bonito, que nem era meu sapato para começar. Só para ser autoaceito, exatamente, fazer parte de um grupo. Exatamente. Então eu suportava tudo aquilo. E aquilo machucava-me muito. Mas eu suportava estar naquele ambiente e quando voltava para casa eu dizia, uau, mas o que eu estou a fazer? Tudo isso, eu dizia, o termo era isso, tudo isso para agradar outras pessoas. E quando é que eu vou começar a me aceitar? Aquela comunicação só girava dentro de mim. Porque não tinha, para ser sincera, não sabia em que porta eu ia bater, em que direção eu iria para poder reprogramar aquilo tudo. Por isso eu fiquei nessa vida há muitos anos. E outra coisa também que eu fui depois buscando, eu dizia o seguinte, por que eu vivo a passada dos outros? Por que eu vivo a vida me comparando com as outras? Se ela tem um blazer, eu fazia de tudo para poder ter aquilo que ela tem. E se eu não tivesse era problema, eu ficava triste. Por que os meus pais não têm condições de comprar? Por que os meus pais são os únicos pobres? Eu usava essa expressão. Mas agora, Oswaldo, eu entendo que foi bom passar aquilo tudo. Para hoje me tornar essa pessoa que eu sou. E hoje eu digo, Oswaldo, tudo aquilo que eu passei na minha infância, eu antes culpava os meus pais. Agora eu digo que são crenças hereditárias dos pais deles. Claro, eles receberam tudo aquilo, deram para os filhos e eu também estava a levar para os meus filhos. Mas do momento que eu tive a oportunidade
de ter um autoconhecimento, estar ligada com pessoas certas, na hora certa e no momento certo. Então disse o seguinte, eu tenho que começar a ensinar os meus filhos de uma outra forma, para eles construírem uma outra família. Uau, falando, Oswaldina. E uma coisa que a Mara falou aqui, eu digo o seguinte, hoje está acontecendo muito na nossa sociedade. Matar por querer viver o que os outros dizem. A fulana querem seguir seguir o comum. E eu não vou te mentir, Paradigma Oswaldo. dessa Eu já sociedade. estive. Também queria. Porque quando você não se conhece, você quer fazer tudo o que os outros estão a fazer. Hoje eu não digo que eu não quero aumentar mais a minha autoestima. Mas não porque a Madalena fez. Eu tenho que saber que não, eu preciso. E vou fazer por mim. E não pela Madalena ou pela Mara. Por necessidade, não por desejo, certo? Essa reflexão da Oswaldina me trouxe aqui uma história, certo? Eu quando era pequeno, eu nasci perfeito. Uau. Perfeito. Assim como sou perfeito. Uau. Depois peguei uma alergia. Uau. E essa alergia tomou todo o meu corpo. Todo o meu corpo. E eu fui como se fosse mumiado. Exato. Não é? O tratamento foi como para... Tiveram que me... Ligar todo o corpo. Ligar todo o corpo. Sim. Só apareciam os olhos, o nariz, Uau. só. Era bom se tivesse Porque essa eu foto. não sei O se antes e tivesse uma depois. foto. Só que depois, aquilo deixou uma sequela. A minha orelha, não é? Deixou. Tudo passou. Tem uma pele maravilhosa no corpo, só deixou umas sequelas no rosto. Boas. Aos 6, 7 anos, a minha mãe percebe que eu sofria muito bullying por conta da orelha, não é? E ela chamou-me um desses dias, porque ela via que eu sentia mal mesmo. Mas eu me defendia do meu jeito. Eu defendia do meu jeito. Até que um dia ela chegou até a mim e disse, vamos fazer o seguinte, eu já falei com o tio fulano, não é? E aquilo é só ligar. É só pegar e ligar, é só fazer uma sutura aí, eles vão fazer uma ferida aí, vão colocar uns pontos. E eu disse, não, mãe, não. Quantos Oswaldos existem? Muitos. Quantos com a orelha cortada, como me existe. chamam? Sou eu. Então vamos deixar assim. Uau. Olha, eu não sei o porquê que eu tive aquela coragem naquela fase, porque era uma fase que se a minha mãe percebeu que eu sofria um bullying, é porque aquilo já estava Muito alto. Muito alto. Muito alto. Mas o que é que eu percebi no passar do tempo? É que a coragem de você autoaceitar-se como você é, facilita gerar a tua autoidentidade, porque você tem que perceber uma coisa. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Boas. Houve uma passagem bíblica que eu percebi assim, teve assim uma revelaçãozinha bonita, que diz assim, houve a maior reunião nos céus quando te fizeram. Uau. Deus chamou, Jesus vem, Espírito Santo vem, vamos fazer a Mara. Oswaldo. Vamos fazer a Mara. Como vamos fazer? Aquilo é um briefing. Como vamos fazer a... Como vamos fazer? Não, Mara, olha, Mara, temos que manter esses olhos, temos que manter. Foi uma reunião única, só para te criar. Então você é um ser único. DNA único. Quando nós começamos as nossas palestras, nós transmitimos o eu sou o melhor. Mas quando você se torna o melhor, você é único. E a mensagem que nós queremos passar, para gerar uma autoestima, você precisa aceitar que você é o único. Você é uma única pessoa na O face DNA é da único. Terra. É verdade. É único. É o DNA, é Não único. há ser humano, não há ser humano igual a si. E pegando Mas isso é essa muito deixa- real. Não pegando há essa duas deixa- Madalena, não há Ok, duas nunca. Oswaldina. Pegando, é por isto é que nós devemos nos amar, devemos ter autoestima, independentemente da Oswaldina ser mais alta, a Mara ser mais... Mas devemos nos amar, porque uma Oswaldina, uma Mara nunca vão encontrar. Pode ter semelhança, ter irmãos gêmeos,
Mas agora, vamos pegar já agora, olha, a nossa audiência deve estar curiosa, a autoestima é um tema pertinente, festa por aqui tá isso, boa. permaneça, a conversa está maravilhosa, permaneçam aí, metam um gosto, subscrevam na página para receber as notificações, que as nossas especialistas vão aprofundar mais sobre o tema. Então, para perguntar mesmo, a baixa autoestima, é possível a pessoa que sente-se ou que encontra-se nesse lugar retirar-se? O que é necessário, se é possível, ela sair desse casulo em que ela se encontra por si só? O que é necessário? Quais são os indicadores que esta pessoa que está com a baixa autoestima pode fazer então para chegar à elevada ou a essa autoestima que tanto almejamos? Boa. E que é o nosso tema, por conseguinte. Sim, sim. Vamos Madalena. ajudar as pessoas. Vou dizer aqui uma coisa. O Osvaldo também falou isso, que eu, Osvaldina Anciala, sozinha, posso sair daqui até na porta. Mas se a Mara me pegar nos meus braços e nós as duas, chegamos mais rápido. Muito bem. Para quem está com uma autoestima baixa, ela sozinha pode começar a levantar aos poucos. Ok. Mas quando encontra alguém, uma outra pessoa para ajudar, e principalmente alguém que já passou por isso e hoje está a viver uma autoestima plena, fica ainda mais fácil. Uau. Eu, quando estava com a minha autoestima muito baixa, a pessoa que me ajudou muito e continua a me ajudar, eu não vou em nenhum momento, palestra, workshop, se eu não falar de Dongala Anciala, eu estou a ser muito ingrata. Oh. Porque Dongala Anciala é a pessoa que está sempre do meu lado, nos momentos difíceis, nos momentos mais gloriosos, ele está sempre lá. Tem stickers dele, só que nessa fala esse período. Quando chegaste, eu logo percebi. Diz alguns stickers mesmo, eu disse, o poder influenciador, a convivência. persuasão. Exatamente. Eu dois numa Então, só carne. Quando eu estava com a claro. autoestima baixa, ele me dizia sempre, mulher, não fiques bloqueada nas crenças do passado. Por isso é que é passado. Tu tens que visualizar o teu futuro. E ele usa muito, ele me ajudava muito a enxergar a regra 90-10. Ah, desde 90, Desde né? 90, Desde quase 90. Em que ele você vai fazer dizia, com- tudo aquilo que você passou na tua infância É 10%. é apenas 10%. Por que Boa. não ir buscar os 90%? O que tu estás a fazer com o que te fizeram? Mas, Osvaldo, eu antes, aquelas palavras do Dongala, eu vi aqui, esse meu marido é muito chato. Meu marido está sempre a me estressar. Mas um belo dia ele foi trabalhar, eu sozinha, depois de passar uma das piores decepções da minha vida no emprego onde eu estava, eu parei sozinha no meu quarto e eu disse, o que me impede de ser como Dongala? Uau. E eu fui buscar muito o capítulo, tem um capítulo na Bíblia que eu gosto muito. É o João 10:10, o mais fácil. Eu vim para te dar vida. Eu vim para que tu que tenhas vida plena. E ele não disse quem seria. Não disse se a Mara, se a Madalena, se a João, mas que todos nós. Eu disse, agora o que está a me impedir? Se aquele que me deu vida nunca me rejeitou, nunca me criticou, nunca me abandonou, muito pelo contrário, eu é que às vezes esquecia dele, mas ele estava sempre ali. O que está me faltando para sair dessa autoestima baixa e para viver realmente aquela que eu quero? Porque eu queria ter uma autoestima positiva. Então, Osvaldo, com muita coragem, humildade e respeito à minha pessoa, eu antes não usava esse termo checklist. Ou se não, eu vou ver em que eu sou boa. E eu fiz mesmo uma lista da minha vida, o que estava bom na minha vida e o que não estava. O que estava a me impedir. E do momento que eu tive coragem de ver mesmo que não, eu estou a errar aqui e aqui está bom. Paramos e refletimos. Exatamente, eu vi que não. Então já sei onde que está o meu ponto fraco. Muito bem. E fui trabalhando nisso. Hoje, Osvaldo, eu não aceito que por pequenas coisas baixe a minha autoestima. Eu só digo, é o momento, vai passar. E todos os dias a gente é testado. Nós todos os dias somos testados. Aqui onde a gente está sentado hoje. Eu estou a ser testada pelo Osvaldo, estou a ser testada pela Madalena e vice-versa. Pela audiência. E pela audiência. Pela audiência, permaneçam aí, que ainda vai aquecer. O desafio é bom, Osvaldo. Do momento que me fizeste o convite, eu aceitei. Saíste Não viste da que não sua tem zona de nenhum conforto. rodeio. Nem pode. Por quê? Eu disse, novo desafio. Uau. E todo desafio é bom. E todo bom desafio tem resistência, Osvaldo. É a primeira vez que eu sento num ambiente como esse. A mudança. Isso é um desafio, Osvaldo. Aham. E eu estou a gostar desse desafio. E o Osvaldo hoje abriu portas para mim.
significa que próximos desafios que virão da rádio, não importa onde que for, eu vou aceitar, Osvaldo. Muito bem. Errando que nós aprendemos. Tudo muda quando você muda. Exatamente. Foi o Osvaldo que criou a mudança. Ex- Você viu a oportunidade exatamente. para si. Exatamente. Permitir. E eu vejo muita gente a dizer que eu estou com medo de errar. Meu amor, alguém sentado num sofá, como estou aqui nesse sofá fofo, a dar aqui um suporte. Como é que você vai errar se você não está fora para aprender? E eu tenho Só dito... erra. Quem Só está a erra fazer? quem faz. Sim. Eu digo sempre nas minhas lives, quem só erra quem está a fazer. E mais, eu tenho dito, tu permita-te, ainda que erras, tu vais cair, mas vais levantando e começando, sabendo que estás a fazer o correto. Quantas vezes o Steve Jobs errou para para hoje fazer a estamos lâmpada. aqui. Para hoje temos mais de... O iPhone. É o Aí está, iPhone. é o exemplo O iPhone, vivo. sim. Então, E essa também é uma das formas de nós percebermos e saber lidar conosco. ok. Porque às vezes é o que eu sempre digo, as pessoas, nós apegamos nos pontos positivos. Muito bom. Nós precisamos entender que nós somos seres plenos, ok. Mas também precisamos entender que temos as nossas debilidades. E ter, como a Jordina disse, maturidade e humildade para saber lidar com isto. Entender, não, até aqui eu não sou tão boa assim. Ok. Até aqui. E isso só acontece. Né? O Osvaldo perguntou e a Oswaldina respondeu muito bem, só para acrescentar. Como é que... Foi a Madalena, já não me lembro. Tá tudo bem. É tudo Programa junto e é misturado, nosso. o programa é nosso. Como é que eu, às vezes, sem a ajuda de outra pessoa, Ok. eu consigo perceber que algo não está bem? Aham. É necessário, muitas vezes, pararmos e nos questionarmos. Isso é algo que dificilmente o ser humano quer fazer. Por quê? Porque, como a Jordana disse, tu precisas ter humildade. Quando te questionas, vais perceber, não, eu até tenho muitos pontos positivos, mas também tenho aqui coisas. E eu tenho uma explicação bem simples. Os nossos olhos estão posterior. Eu vou visualizar mais a Oswaldina. Sim. Se eu, Madalena, se você, Mara, Osvaldo, ou então a Oswaldina, não parar e fazer uma introspeção, você nunca vai conseguir. Sim. Então, quando tu começas a fazer essa autoavaliação, não é? Que nós falamos auto-coaching, a pergunta é, mas quem eu sou? Qual é o meu propósito? Quais são os resultados que eu estou a ter? Será que aquilo que eu falo é realmente aquilo que eu estou a viver? O que é que as pessoas ao meu redor dizem? Por que que até agora eu luto, faço as coisas, mas não consigo alcançar aquilo que eu disse que alcançaria? O que é que está-se a passar com a minha vida? Esta foi uma das formas de eu conseguir perceber que existia uma incongruência em mim, existia uma disfunção em mim. Havia alguma coisa que não batia certo. Mara, só para pincelar, pessoas aqui perguntam o porquê que está acontecendo. A pergunta não é porquê, como eu faço? A pergunta é esta. Começamos por perguntar, não nos perguntamos, e quando perguntamos, começamos a perguntar por quê? Já estás a te vitimizar? Sim. Como eu vou fazer? Com quem eu vou contar? Sim. Então, Certo. nesse processo de... Porque para conseguir sair de uma situação, primeiro tens que ganhar consciência que Boa. existe tal situação. Correto. E essa consciência vem do questionamento. Né? Às vezes pode não ser do questionamento, porque existem várias formas de mudar. O ser humano pode mudar porque vai ter um choque emocional, alguma coisa não correu bem e aquilo pode despertar, não é? Pode ser por vergonha. Imagina uma pessoa que sempre se achou a tal, de repente vem outras pessoas e mostram que ela afinal nem é a tal. Então aquilo pode despertar que, pronto, alguma coisa não está bem e isso pode levar essa pessoa a refletir e perceber que até aqui essa pessoa cometeu erros e que precisa realmente mudar. Ou pode ser por ti mesmo, para analisar a tua vida, que é das formas mais fáceis. Não esperar, porque nós muitas vezes queremos esperar sempre um momento ruim para melhorar alguma coisa que não está bem. Eu preciso muitas vezes ser envergonhada, eu preciso ser humilhada para perceber que eu não estou a fazer tal coisa. E já aconteceu comigo isso no trabalho. Eu tive uma experiência que assim, eu fiquei tão envergonhada, mas aquela vergonha foi tão assim, porque imagina, eu trabalhava com a minha sogra, eu me achava que eu era uma excelente funcionária. Como eu disse no início, sabe quando tu entras para a organização, estás motivada, estás inspirada, Sim. fazes já todo o trabalho possível, se não dormes na empresa, pronto. Porque, enfim,
ficas O lá, excesso. mas depois começas a ver, vem aquela procrastinação, vem o desleixo, já não fazes as coisas como deve ser, mas pronto, tu achas que está tudo bem. Lá vem um choque, eu numa reunião, chefe daqui, outra chefe, que por conseguinte era a minha sogra. Então aquilo levou-me a uma consciência, mas de uma forma tão negativa, na vergonha, que quando eu saí dali, eu disse duas coisas para mim. Ou eu vou chorar e culpar, porque também eu sabia que muita coisa não estava assim tão bem. Ou eu vou culpar essa situação e continuar tal como as coisas estão, ou eu vou fazer alguma coisa diferente. Doeu, mas foi necessário. E dali eu disse, eu me recuso a sair desse emprego com má fama. Três coisas me ajudaram. Três coisas. Eu ouvi isso depois na Camila. Primeiro, um encontro com Paulo Vieira. Tu és um escravo. Eu disse, escravo. Sim, tudo que você não controla, te Você é domina. escravo. Você é um escravo. Eu fui para casa 2 horas, Revoltado, né? revoltado. Isso. Aquilo doeu tanto que eu tive que começar a me questionar. O que é que surgiu aí? Primeiro, humildade em reconhecer aquela verdade. Segundo, ser verdadeiro consigo mesmo. Que é das coisas mais difíceis de se fazer. Ser verdadeiro consigo mesmo. Eu precisei trazer verdades sobre mim. E calma. Eu não tenho sido isso. E dentro da verdade eu fiz 3 questões para mim. Quem eu sou, como eu estava a ser e como as pessoas diziam ou falavam sobre mim na minha ausência. Exatamente. Não na minha presença. Sim, na ausência. Na minha ausência. Reconhecer. Eu peguei o telemóvel e deixei mensagens. Brother, me fala o que é que você tem falado sobre mim na minha Minha ausência. ausência. Ninguém quer escutar isso. Muita coragem. Entende? Das 7 ou 10 pessoas, 3 me responderam. Eu fiz questão de pegar aquelas 3, trazer para mim. Você é arrogante, você fala com prepotência, certo? Você julga, você se acha, ok, eu peguei tudo isso, certo? Por verdade eu trouxe até a mim. E eu tive que fazer uma terceira coisa, ter coragem de assumir o meu estado atual e desenhar um estado desejado. Que eu disse, pá, tá bom, se eu sou arrogante, eu devo deixar de ser arrogante. Certo? E fui buscar. Por sinal, o que é que acontece? Nós temos um mundo maravilhoso, só não tem um mundo maravilhoso quem não o conhece. Sempre que você deseja alguma coisa, o mundo te oferece no instante. É exatamente Depressão. isso. Tudo No já está instante. aí para nós. É no instante. Mas isso você só percebe quando você passou por essas 3 coisas. Você reconhece. Por quê? Porque a palavra de Deus também diz, não é? Exato. Reconheça os teus Quem pecados. encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que reconhece e muda, esse sim encontrará a minha misericórdia, certo? Primeiro reconhecer. Na humildade eu vi, uau, show. Você só consegue perceber as oportunidades que você tem para melhorar a partir da humildade. Tive que ter coragem de aceitar, olha, calma aí, eu não tenho procedido bem contigo, vai me desculpar. Peço-te as minhas sinceras desculpas. Como é que você pensa e nós melhoramos isso? Porque eu não tinha um modelo. Exato. Se eu já estava a fazer errado, eu não tinha um modelo certo para fazer. Então você, como me Exatamente criticou, não é? Ajuda, pedi ajuda. E as pessoas foram falando. E na medida que as pessoas foram trazendo aquelas informações, eu fui anotando e hoje é esse ser de luz que és. Hoje sou o que sou. Claro, um modelo, o que eu costumo dizer às pessoas é, eu não sou perfeito. É uma coisa que nós, os coaches, somos mal interpretados. Exatamente. Pensam que os coaches são perfeitos. Assim como nós pensamos que os pastores são perfeitos. E eu, quando as pessoas se deparam comigo, elas não acreditam que eu também passo por dificuldades que possivelmente são as mesmas que eles passam. Aí Entende? é que tá. Então, é trazer a vulnerabilidade. Trazer a vulnerabilidade. Oi, as dores que você sente são as mesmas que eu sinto. Ah, sim. Só que o que acontece? Eu comecei primeiro me aceitando, tive a coragem de começar primeiro, e você vai começar agora, e tive a verdade em me aceitar para podermos começar a mudar. E as coisas fluíram.
É isso. E só para Só deixa eu acrescentar, Osvaldo, porque também está no livro da Bíblia, da vida, né? Conhecereis a verdade te libertará. O meu povo padecerá por falta de conhecimento. E o Osvaldo trouxe algo pertinente. Realmente olham para os cortes como se fossem perfeitos. A diferença que você também pode, conhecereis a verdade te libertará, é você buscar o conhecimento, o autoconhecimento. Desde o momento que você tem isso, não tem como você não ter autoestima. E também por quê? Porque quando você se conhece, quando você vai buscar esse conhecimento, você tem controle emocional, você tem autodomínio, você tem a inteligência emocional, que é a capacidade de você poder dominar as suas emoções. Você tendo isto, não tem como você tropeçar vezes consecutivas. Você vai tropeçar, é aquilo que falamos há pouco. Vai tropeçar sim, mas até a 10ª vez, se for necessário. Mas depois vais fazer sabendo o que estás a fazer com perfeição. A diferença é essa, nós conseguimos controlar, porque um dia paramos, refletimos, assim como a Mara disse, e como estamos a frisar aqui, tivemos que parar, fazer uma introspeção e buscar este conhecimento. E a Osvaldina disse bem, quando se fez a questão de como a pessoa que está com uma estima baixa pode subir então para a autoestima. Ela disse que precisa de ajuda, ela deu um exemplo do marido, foi o grande pilar que ela praticamente modelou e motivou-a. Então nós procuramos pessoas que possam então nos auxiliar, pessoas que em vez de nos mutilar, possam então nos alavancar, nos agregar valores. Porque realmente, o nosso erro muitas das vezes, até eu tenho dito que até 3 esferas, né? A esfera de amigos praticamente estratégicos, necessários e amigos íntimos. Vezes há que nós, principalmente, quando estamos na aflição, nós não queremos medir, estamos aí para o amigo estratégico falar da nossa vida pessoal, quando seria noutra esfera que é do amigo íntimo. Estamos a falar coisas que devíamos compartilhar, praticamente ter aquela confidencialidade com o amigo íntimo, com o amigo necessário. Claro, este amigo necessário que não tem consideração por ti, ele vai pegar, vai falar com o amigo dele íntimo. Ali está. Não tem como, se nós não tivermos esse controle, nós vamos chocar e vamos ter autoestima baixa estima. Para isso acontecer, nós devemos então ter esses planos bem firmes. Continue aí. Se está a gostar de teus gostos, que as nossas especialistas vão frisar mais sobre esse tema. Vamos dar soluções, vamos olhar para soluções. Já Soluções. Já trouxemos as dores, consequências. E vamos ajudar. E superações. Vamos se ajudar. Ninguém pode sair daqui sem deixar umas dicas para os nossos ouvintes. Muito bom. É assim, a primeira coisa que eu vou deixar para os nossos ouvintes é trabalhar a identidade. Boa. Trabalhar a identidade. Isso é se amar mais. E eu digo o seguinte, Osvaldo, eu, na minha humilde opinião, eu, Osvaldina Cela, digo que quem conserta a identidade só é Deus. Meu ponto de vista. Porque quando a gente nasce, a identidade, o propósito, a resposta, tudo já está dentro de nós. Mas devido a tudo isso que a gente frisou aqui, rejeições e tudo muito mais, então nós vamos matando tudo isso. Então, primeiro, trabalha a identidade, busca a espiritualidade. Não falo de religião, mas de espiritualidade. Eu digo isso porque foi o meu primeiro passo. Eu queria entender melhor as Sagradas Escrituras, o porquê que a minha identidade, que foi tão bonita quando Deus me deu, e estava a ser distorcida. Graças a Deus, com o auxílio da espiritualidade, hoje eu tenho uma identidade muito forte e trabalho todos os dias. Então, o primeiro ponto, tem que trabalhar muito a identidade. Você só vai amar o próximo quando você se ama. Enquanto você não se amar, você não vai amar ninguém. E por outro, tirar essa comunicação interna de que se o meu pai foi pobre, eu vou ser pobre. Se a minha mãe foi uma pessoa que batia muito, eu também vou ser uma mãe assim. Corta já isso. Nosso passado não tem o passado dos nossos pais não tem nada a ver com o nosso. E por outro, você não é uma pessoa que tem, por exemplo, como é que eu digo sempre, você não é obrigada a saber tudo. Você tem que saber o necessário para você deixar essa autoestima baixa e para realmente buscar a autoestima plena que você almeja. Muito bem. Conexões certas, pessoas certas, lugares certos, faz toda a diferença. Uau. Eu digo o seguinte, eu tive que também reprogramar o meu meio social. Aí tem que ter coragem. Muita coragem. Você não vai tirar ninguém e dizer que não, Osvaldo, hoje eu não quero ser tua amiga, Batalha, hoje eu não quero ser tua amiga. Mas você tem que filtrar. O que tu acreditas que é bom para trabalhar a tua autoestima baixa, você traz para o teu ambiente.
E aquele que tu acreditas que não vai agregar nada, deixa de lado, quem sabe na próxima instância ele vai ser sim importante. Certo. Então tem que fazer uma filtragem nas nossas amizades. Muito bem. Trabalhando a tua identidade, buscando espiritualidade, pessoas certas, lugares certos, não tem como você não cultivar a tua autoestima. Eu estou aqui. Hoje eu tenho uma autoestima, até quero doar, está muito boa. Quero doar para as pessoas. Boa. É muito certo. Vamos lá. Oh, que linda, essa razão de estar aqui, Não é minha um passo a linda. passo, não é? Não precisa ser um passo a Não, passo. não precisa mas ser uma experiência, passo a passo. certo? Porque eu acho assim, a vida em si não é um passo a Não é uma passo. linha reta. É uma melhoria contínua. É, Não é uma realmente. linha reta. Não é uma linha Não, reta. é uma Tem linha reta, suas, nunca foi. suas voltas, curvas e contracurvas, tal Tropeços como e o corpo da superações. bela mulher africana e não só. É assim, a Oswaldina falou muito bem, só para aqui acrescentar, questiona-se, para um pouco, sai um pouco do barulho, da multidão, porque às vezes o que atrapalha isso é não ter coragem de ficar sozinho e questionar-se. Pergunta quem tu és de verdade. Se aquilo que tens como resultado está alinhado com aquilo que sempre desejaste ter. Podes questionar as pessoas tal como o Oswaldo fez, as pessoas mais próximas a ti. Pergunta e tenha humildade, ainda que doa. Não é? É aquilo que dizem, a verdade dói, mas liberta. Ainda que doa, pergunta às pessoas próximas a ti, pergunta se és casado, se és casada, pergunta ao marido, pergunta aos filhos, pergunta aos amigos, pergunta aos colegas, porque nem toda a verdade nós conseguiremos encontrar por nós mesmos. Então as pessoas que estão ao nosso redor podem nos trazer verdades que nós não conhecemos. Às vezes não só de pontos negativos, como de muitos pontos positivos. Há muita coisa que eu descobri, não pelas minhas lentes, mas pelos olhos de outras pessoas. E hoje eu presto muita atenção naquilo que as pessoas dizem. E tudo aquilo que é positivo, eu muitas vezes, principalmente no dia do meu aniversário, eu gosto das mensagens de felicitações, porque chega muita verdade ali. E aquelas que eu acredito que eu preciso levar para a minha vida, eu sempre faço uma print e coloco nos meus lembretes, no meu caderno de anotação. E eu tomo posse daquilo. Olha, recebi mensagem assim, ok, eu não sabia dessa competência que existia em mim. Eu vou tomar isso como verdade e vou poder partilhar mais. E aquilo que também é negativo, que é a coisa mais dolorosa às vezes, mas que é necessário, pergunta, doeu, ok, mas procura essa verdade, porque só através da consciência clara de quem tu és é que tu vais conseguir encontrar as melhores soluções. E essas soluções partem daquilo que a Oswaldina já disse. Não estás a conseguir por ti mesmo, peça ajuda a Deus, peça ajuda às pessoas próximas a ti. E podes pedir ajuda a especialista, tal como nós estamos aqui. E se não puderes conosco, investiga, leia livros que falam de determinado assunto, sobre autoestima, sobre outros determinados assuntos, para tu conseguires perceber que sim, é possível mudar, é preciso se tornar uma pessoa melhor. Basta tu quereres e colocar essa tua crença em ação, porque não adianta simplesmente dizeres que és lindo, que és produtivo, que és a imagem e semelhança de Deus, se os teus comportamentos, se as tuas atitudes não estão alinhadas a isso. E se aquilo que tu começas a ter não te dão sustentabilidade disso. Okay. E só para fechar aqui na conversa da Mara, normalmente eu digo sempre nas pessoas que vêm até comigo, assuma a tua autorresponsabilidade. É importante. Muitas vezes as pessoas querem culpar o fracasso que não é por culpa do pai, da mãe, do irmão, do colega. Eu cortei isso. Eu estava assim. Todo o meu fracasso era culpa dos pais, do marido. A autoestima baixa é o marido que não quer, é os filhos e tudo muito mais. A autoestima baixa, você é a única responsável. E para ter autoestima positiva, você também é a única responsável. Então, aquilo que a Mara disse, questiona-se onde é que está a bloquear para não ter uma autoestima positiva. Certo. E acredito, Oswaldo, hoje eu tenho a certeza, e eu digo aqui com todo sorriso, nada é difícil. A gente consegue tudo. A vida é leveza. Mas quando você acredita, quando você mesmo é humilde contigo mesmo, reconhecer os teus pontos fracos, você consegue. Então, enquanto a vida... autoestima lá no alto, autoconhecimento e tudo muito mais. Pode falar, nossa apresentadora linda, sim, maravilhosa. Sim, obrigada, Oswaldina. Sim, olha, não é de caráter obrigatório, mas nós temos aqui
algo muito especial. Os nossos convidados geralmente trazem, não é de caráter obrigatório, geralmente trazem-nos um presentinho. Então, a Mara Manuel trouxe-nos um brinde para que o podcast Sabedoria Ilimitada. Eu acho que chegou o momento dela fazer a entrega especial. Por favor. Nosso e vosso programa, vamos receber o presente, também é vosso. Ah, sim. Amara. Feliz 2023. O trem Eu vou lhe passar para fazer a entrega oficial. Então, Oswaldo, podemos levantar para receber? Não, está tudo bem, vamos sentar. eu não sabia o que trazer, mas pronto, está aqui. Obrigada, mais meu uma vez. amor. Gratidão. Obrigada por nos Olha, eu estou a dever a Obrigada, produção, obrigada. porque eu queria mesmo saber realmente qual é os gostos dos nossos Não, eu também apresentadores. quis saber, portanto, como já disseram que a casa é nossa. Exatamente. E nós somos assim. Amara. A próxima vez que Vamos, o Oswaldo vamos mandar mais voltar. aquele papelzinho aí, o que nos iam presente. Lindo. A gente vai trazer, também vamos cobrar, porque assim, eles cobraram, nós também vamos cobrar. Vamos levar um brinde. Sim. Boas. Brinde. Considerações finais. Conselhos. Estamos mesmo na reta final, 2 minutinhos para cada. Bom, estamos na reta final. Eu vou primeiro agradecer a Deus por permitir esse momento, foi extraordinário. Agradecer ao Oswaldo, a Madalena, que foram uns apresentadores excelentes. Obrigada, Continuam com esse vosso projeto que está a ser muito bom, está a ajudar muita gente. Eu sou uma delas que estou a ser beneficiária disso. Eu aconselho a todos os nossos ouvintes que não fiquem na zona de conforto. Não deixem que pessoas essas que venham e digam que você não consegue, que você não é merecedora. Você é a imagem e semelhança de Deus. Vibra tudo isso que já te deram incondicionalmente. E a autoestima você própria pode trabalhar. É você própria se aceitar da forma que você é. Não aceitar que tudo aquilo que vem de fora fica na tua memória e tu vais viver realmente aquilo que vem de fora. Então, é aquilo que a Mara disse. Se você sozinha não consegue, peça ajuda. Eu também pedi ajuda. Muito bem. Pode ser de pessoas que já passaram por isso. Eu sou uma delas, estou aqui, posso te ajudar a sair dessa zona de conforto, a sair dessa autoestima baixa. E acredite, a autoestima positiva é só sorriso. E já ajudaste muito nossos ouvintes. Exatamente. Olha, mais uma vez eu agradeço pelo convite e quero desejar-vos um ano assim extraordinário. Obrigada e para de todos coração. que nos acompanharam, obrigada por vocês estarem ali do outro lado. O ano está bem no início, muita coisa ainda dá para se fazer. Se tudo aquilo que nós trouxemos de alguma forma tocou-te, percebeste que existe alguma disfunção, não te paralisa, não fica na zona de conforto, como a Oswaldina disse. Procura ajuda. Olha para a tua vida com humildade, verdade, e perceba o ser pleno que tu és. Mas esta plenitude não é somente daquilo que tu falas, mas das tuas ações e daquilo que tu mereces. Então, se conseguiste perceber que existe sim alguma coisa que te inquieta, ou que até já está bom, quem já está bom, parabéns. E continua, porque nós somos seres ilimitados. Por isso é que eu amei assim o nome do programa, Sabedoria Ilimitada, porque sempre há espaço para crescermos, sempre há espaço para atingirmos o extraordinário. Mas se não está de acordo com aquilo que tu acreditas que és, podes fazer e mereces, corra atrás dessa verdadeira pessoa que tu és. Corra atrás, peça ajuda aos mais próximos, peça ajuda a especialistas. Isso foi uma das coisas que eu fiz. Conversar com quem eu sabia que podia verdadeiramente me ajudar a sair daquela situação. Não conversar simplesmente por falar. Eu desabafo, mas eu hoje prefiro desabafar quem eu sei que pode realmente me tornar alguém melhor. E há muita gente, assim como existe muita coisa errada, mas também existem muitas pessoas com boas intenções, pessoas que estão dispostas a ajudar outras pessoas. E nós somos uma delas. E eu falo isso com muita humildade, é o que o Oswaldo disse. Muitas vezes somos mal interpretados, mas eu falo isso com muita humildade. Porque eu passei por tudo isso que eu estou a falar, tal como a Oswaldina. Eu sei o que é viver na pele. E até hoje eu vou buscando. Eu sei que ainda há muitas camas por se sair, mas eu não parei, não me limitei e por isso estou aqui. Um feliz 2021 para todos vocês. 23. 23. Era um número. E também quero aqui agradecer os nossos
colegas estão aqui na sala com a gente aqui, fazer com que essas equipe, selfies, não é? a nossa equipa que está aqui a trabalhar no som, imagem, tudo muito mais. Um 2023 pleno para Abençoado. todos nós. E eu tenho a certeza que o 2023 está carregado de boas intenções. Assim Boas. será. Hoje estamos mesmo na nossa meta final. Subscreva no programa Podcast Sabedoria Ilimitada. Continue. Hoje trouxemos esse tema, autoestima no feminino, mas acabamos por generalizar, porque você que é aí, que está no gênero masculino, também precisava. E nós vamos trazer quinta-feira mais outro tema e traremos também especialistas que vão trazer-nos muita verdade. Sigam o nosso programa, estejam aí e peguem a chave. Começo, continuidade e conclusão. Muito sinceramente, conhecimento, habilidade, sobretudo atitude. Tu podes ter conhecimento, habilidade, se não tiveres atitude, nada feito. Então, esse podcast de Sabedoria Limitada está aqui para te auxiliar. Não é nosso, também é teu programa. Por isso, esteja aí, muito sinceramente. Próxima quinta-feira, estaremos mais com um tema e mais convidados. Permaneça aí. Certo. E como você, ao ser mais pleno, recebeu o melhor das melhores pessoas, mais completas, mais sábias, mais entendidas, mais experienciadas, mais conhecidas, elas são as melhores. Só que, além de serem as melhores, elas são as únicas. Porque o que você ouviu, viu e participou, só elas podem oferecer. Só. Acredita, tudo na tua vida foi intencionalmente necessário que vivesses. A rejeição, o abandono, a humilhação, a injustiça, a raiva que você recebeu de todos foi necessário. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que vieram para cumprir o seu processo. Quando Deus estava a te fazer, naquela reunião maravilhosa, foi assim, ele vai ter que calhar nessa família, vai ter que passar por isso. Ah, mas eu fui abusado assim, foi necessário todo tio te abusar. Foi necessário. Receba isso com humildade, receba isso com verdade e tenha a coragem de você ser o protagonista para fazer a tua real história de vida. Então, essa é a nossa Sabedoria Ilimitada, o nosso podcast, que você nunca mais se torna o mesmo depois de participar. Então, deixa o teu like, subscreva-se no canal e deixa os seus comentários. Por fim, se você não partilhar, é porque você não quer contribuir. Mas eu sei que você é um cara super maravilhoso. Você é um cara e uma cara super maravilhosa. Você vai partilhar e na próxima edição nós estaremos aqui juntos para fazermos mais uma vez uma sabedoria ilimitada para você se tornar o ser mais ilimitado do universo. O meu muito obrigado e nós fechamos hoje com essa edição. Até já!